Então, a dívida em quase ter 1 bilhão de reais, né? Em linhas assim gerais, para a gente começar, o déficit, então, 287 milhões de déficit financeiro, dívida total na casa de 968,2 milhões 968,200 mil milhões aí, então, de reais para o São Paulo. Quase 1 bilhão é a dívida acumulada neste momento do São Paulo Futebol Clube. E aí a gente tem que explicar um pouco o que é esse balanço financeiro. Para a gente começar, então, de maneira muito simples, né? E o Emil vai ser o auxílio necessário para a gente explicar certos termos, né? O São Paulo inicia o seu balanço financeiro afirmando que o clube esteve ampliando a sua capacidade de gerar e oferir receitas e teve um aumento de quase 8%, 7,5% em sua receita bruta anual, e aí, claro, comparação ao que foi realizado no exercício de 23 e de quase 80% ali no que foi comparado a 21, né? Então eles fazem isso para mostrar os ganhos da gestão como um todo, né? E aí eles ainda destacam o aumento do social em quase, enfim, 30% e o aumento do estágio do Morumbi em 70%, e a gente vê que tem uma variação ali, né? Ali que está apresentada nesse gráfico. Emil, eu queria que você começasse explicando um pouco quanto a essa capacidade apontada pelo São Paulo e o que você tira desse primeiro trecho do balanço que você pôde acompanhar aí também. Aí por óbvio, né? Tem uma parte muito mais explicativa do que é esse balanço da empresa que fez também essa prestação de contas, mas queria que você explicasse um pouco esse começo do balanço financeiro do São Paulo, Emil. Boa, vamos lá. Então, antes de falar pela parte de receita, a gente tem que entender o que é o balanço, né? O balanço, ele principalmente está mostrando ali para a gente qual que foi a diferença entre as entradas e as saídas. Então, pô, beleza, a gente vê aí que o São Paulo teve uma arrecadação, né? Ele ganhou ali 731 milhões, só que quando a gente fala que ele teve um déficit, que a gente vai ver mais para frente, a gente vai entender qual que é a diferença do que ele ganha para o que ele gasta. É como se fosse o nosso salário ali. Pô, você tem um salário ali de 10 mil reais, só que você gasta 15 mil por mês, pouco importa se você aumentar de 10 para 12, para 13. Então, em linhas gerais, o balanço ele vai servir para mostrar isso para a gente. Indo especificamente ali para a parte de receitas, a gente vê principalmente um destaque muito grande para a parte de aumento, tanto no estádio quanto no social e esportes profissionais. Então, acho que o trabalho que eles fizeram ali foi muito focado realmente em questão da própria locação do Morumbi, né? A gente viu aí que teve alguns shows no ano passado, isso como um todo trouxe bastante receita para o clube. Dentro do balanço, a gente tem principalmente a parte de marketing. A gente vê que eles conseguiram dobrar a receita em publicidade, patrocínio, sócio-torcedor também, parte de licenciamento, uniformes, etc. Então, como um todo, o destaque vai para estádio, né? Então, essas alocações que fazem ali para os shows, elas acabaram beneficiando bastante o clube quando a gente olha para a parte de receitas. E também, em segundo lugar, ali, como a gente pode ver, o social, esportes profissionais. Acaba que no futebol profissional e da base, a gente ficou praticamente no 0 a 0, né? A gente pode ver aí no gráfico que está na tela de vocês, essa linha, essa coluna vermelha, né? Essa coluna vermelha, ela representa quanto dessa receita vem através do clube, né, do futebol profissional e da base. Então a gente vê que está praticamente a mesma coisa. A maior diferença de coluna que a gente vê é naquela coluna branca, né, que seria ali como eu falei, o social e esportes profissionais e depois o estádio. Então, no geral ali, o trabalho de receita que eles fizeram foi positivo, tá? Mas vale ressaltar também, Gabriel, que as expectativas eram que tivesse mais receita, tá? A receita realizada foi de 731 milhões, só que a prevista, né, o que eles estavam planejando, era de 764 milhões. Então tem uma diferença aí de praticamente 33 milhões entre o que eles planejaram e o que eles de fato realizaram, tá? Exato, então tá aí a primeira explicação, né, quanto a essa evolução do faturamento bruto do São Paulo, que é apresentada no balanço financeiro. E aí, cara, pra gente já avançar por aqui, eles também apresentam agora de forma destrinchada os gastos em cada departamento primordial, né? Então a gente começa com o social, que teve um superávit na ordem de 8,1 milhões de reais em 2024, né? Então tá aí as informações na tela. E aí eles também informam quanto ao Morumbis, que a gente vai ter esses números também, mas informa, né, então, que o São Paulo realizou
jogos, 32 jogos, 2 partidas e 6 apresentações aí, então, do cantor Bruno Mars aí no mês de outubro. Então tem aí esse destaque de shows nacionais e de shows também internacionais. Aí, Léo, quando a gente pula aqui para o nosso slide 4, a gente tem justamente, então, as receitas provenientes do marketing e, claro, da comunicação também. E aí a gente tem um destaque especial para os novos acordos que foram fechados pelo São Paulo, como, por exemplo, a Superbet, né, Léo? Exato, exato. Teve a Superbet, teve a Mondelez também, né? E foi uma parte aí desse balanço que foi muito enaltecida pela gestão, né? A força que o departamento de marketing trabalhou, principalmente nos 2 últimos anos, 2023 e 2024, né? Aumentando aí consideravelmente essa parte no que diz respeito à parte do marketing, de novas parcerias. Então, o acordo da Superbet é um acordo que foi renovado, acho que a notícia saiu esse ano, mas já era um acordo muito bom, então foi um acordo renovado. Dizem que é um dos maiores acordos aí do futebol brasileiro, então acho que potencializou também essa receita recorde que o São Paulo teve de quase 800 milhões de reais, né? Então, só para enaltecer aqui o slide, ele traz aqui então que entre as novas propriedades criadas em 2024, o contrato de uma relevância vinculado firmado com a Mondelez em relação ao name rights do estádio Morumbis, além de novos patrocínios que supervalorizam a propriedade do uniforme da equipe do futebol, como firmado com a Demicon e o Viva Sorte, né, que recentemente, inclusive, foi rescindido. Além disso, ainda em 2024, já estruturou a renovação do contrato de patrocínio master de São Paulo com a Superbet, providência que se efetivará em 2025, elevando ainda mais os níveis de receita, como eu pude antecipar. Eu não tenho os números reais assim desse novo acordo, eu posso até pegar aqui, o Sá, mas é importante a gente falar também que é um acordo longo e que, segundo o que saiu na imprensa, pode ser um dos maiores do futebol brasileiro, né? E tem também ajustes conforme anda o mercado, mas falando especificamente de 24, a gente tem aquele total ali 234 milhões, que é o que arrecadou o marketing, comunicação aí também nesses acordos, né? Então tem futebol profissional, estádio, tudo mais, então a gente tem receitas geridas pelo marketing aí na tela para vocês. Para a gente avançar então um pouco mais no papo, e aí eu quero ouvir o Emil, porque gráfico é sempre com o Emil, a gente tem também os ganhos, né, provenientes então do futebol, profissional e de base masculino aí então, e aí tem, né, no slide uma negociação de atletas, direito de TV, muita coisa para a gente informar para a galera. Queria que você fizesse um breve resumo quanto a isso. O São Paulo teve uma ampliação então dos ganhos, né, referentes ao futebol masculino profissional e de base também. Exato. Exato. Então, pô, a gente vê que teve um aumento aí de um ano para o outro, né? Principalmente ali em direitos de TV, na questão ali de negociação dos atletas. Só que se a gente entrar, enquanto estou olhando a apresentação, eu estou acompanhando junto o balanço aqui, que a gente já consegue ter os números descritos, tá? Então, primeiro ponto ali, a gente tem negociação de atletas, né? Que seria a venda dos jogadores. A gente tem ali direito de TV, publicidade e patrocínio, projeto do sócio-torcedor, arrecadação de jogos e licenciamento da marca e outros. Um ponto muito importante, tá? Então a gente vê que de fato teve um crescimento, tá? Então em 2023, essas linhas de receita que estão mostrando na tela, elas foram equivalentes ali a 580 milhões. Em 2024 foram equivalentes a 583. Ou seja, se a gente olhar só para esses números, a gente teve um aumento de um ano para o outro. Entretanto, isso foi bem longe do que estava previsto dentro do orçamento deles. Então, pô, os dirigentes pegaram ali no início de 2024, fizeram um planejamento, e segundo esse planejamento, essa linha de receita prevista, considerando todos esses indicadores que estão na tela, era para ter uma entrada de 643 milhões de reais. Então, por mais que a gente teve um aumento, comparando 2023 para 2024, essa variação entre o previsto e o realizado equivale ali a 60 milhões de reais. E de onde que vem essa principal diferença? Onde foi que eles erraram nessa conta, se a gente pode assim dizer, né? Principalmente ali na coluna de negociação de atletas, tá? Eles estavam previndo ali, né, que teria uma entrada de 174 milhões de reais com venda de jogadores e teve de fato ali uma entrada de 93 milhões de reais. Então foi quase 80 milhões de reais de diferença entre o que eles planejavam vender dos jogadores e o que eles de fato receberam, tá? Então acho que isso é muito importante de mostrar ali
nessa grande discrepância entre o que foi previsto e o que foi realizado, tá? Exato, tem uma grande diferença, né, desse nosso planejamento financeiro que mostra um pouco como que o São Paulo hoje também, né, Léo, ele tem que fazer balanços financeiros, tem que fazer planejamento financeiro, melhor dizendo, mas, assim, condizentes ao mundo real do seu futebol, do seu planejamento real para a temporada, porque jogar números avulsos que a diretoria ela sabe que ela não vai conseguir bater, por exemplo, em venda de atletas após um ano que o São Paulo é campeão, após um ano que a gente tem todo esse contexto, né, Léo? Isso é o que mais interfere também nesse valor, né, que a gente está apresentando aqui de esse prejuízo do futebol, né? Então é um valor muito, assim, muito, cara, significativo. E aí, cara, não adianta usar essa muleta que foi a mesma usada para o balanço de 23, de que o São Paulo não vendeu para ser campeão, porque eles fizeram esse plano financeiro após uma conquista, né? Então eles já tinham essa previsão, né, do que eles fariam ou não como plano de ação para 24. Esse é um ponto importante também de ser colocado, né, Léo? Com certeza, e é uma muleta muito conveniente, viu, Gabriel Sá? Porque você usa ao seu favor quando o déficit é absurdo e fala, não, eu mantive os jogadores, mantive a base de um time que pode ser campeão, e quando você vende, mesmo que tenha déficit, aconteceu porque a gente vendeu jogadores precisar pagar contas e a gente está prevendo a austeridade financeira do clube, né? O que chama atenção disso tudo realmente é a diferença absurda, né? Se a gente for até analisar o déficit inteiro, que pode chegar até 300 milhões aí, se a gente for arredondar a conta, o previsto do clube era de 30 milhões, né? Então, assim, é uma diferença exorbitante se a gente for analisar na questão do planejamento. Eu acho que o São Paulo ele apostou muito na venda do Pablo Maia, no valor fixo que ele poderia fazer com a venda do Pablo Maia e até do Nestor, né? E isso não se concretizou. E eu acho que aquele velho ditado, contar com o ovo antes da galinha é complicado. Então, o São Paulo precisa fazer esse planejamento de uma forma mais condizente, até para que não tenha surpresas, né? Para que o São Paulo entenda, olha, eu posso gastar tanto no ano que vem com direito de imagem, eu posso gastar tanto no ano que vem com aquisições de novos atletas, né? E eu preciso vender tanto, porque a venda ela não é um valor, não é um produto que você sabe que você tem valor e vai vender. O atleta ele é um ser humano, ele pode machucar e aí às vezes acaba tendo um problema no valor. Então é muito complicado, né? Foi realmente o que foi orçado não foi cumprido em praticamente todo o balanço, se a gente for analisar. E aí, em cima de bilheteria também, Emil, eu queria que você explicasse um pouco a diferença 23 para 24, porque a gente tem esse gráfico aqui também que mostra, né, que o público esteve presente no estádio, né, com uma grande média em 24, um pouco inferior ali a 25, né, de, enfim, público total, né, 23, então, perdão, melhor dizendo, foi 1,5 milhão, 24 foi 1,4 milhão, mas muito próximo esse número, mas a gente tem uma diferença também no que o São Paulo fez de arrecadação com bilheteria também de 23 para 24, né? Exato. Assim, então a gente teve uma média de público ali, se a gente for ver nesse gráfico, foi a maior dos últimos anos, né? Considerando desde 2019 para 2024. Só que a gente tem exatamente essa diferença que vem pela questão da bilheteria. Então, beleza. A gente teve menos jogos, teve uma média maior, só que essa diferença veio aí de fato na bilheteria. A arrecadação prevista, né, com os ingressos era de 94 milhões aproximadamente e foram ali para 96. Então, para o que era previsto, foi até um pouco superior. Uma coisa que eu queria trazer, o Gabriel, se me permite, só até Claro. para contextualizar um pouco a turma, quando a gente fala o que déficit, superávit, acho que eu acabei passando um pouco desse termo, mas só para simplificar. Quando a gente fala de déficit, então são as entradas menos as saídas. Déficit é quando eu gasto mais do que eu ganho. E superávit é quando eu recebo mais do que eu gasto, tá? E quando a gente vai ver de forma bem resumida, a gente está entrando muito no detalhe aqui, só que eu fiz um resumo legal para a gente entender o porquê dessa diferença tão grande de um déficit que era previsto de 35 milhões. Então, assim, no início do ano, a diretoria já previa que teria um déficit, ou seja, que gastaria mais do que entraria, isso é fato, eles já estavam planejando isso, só que o número era de 35 e foi para quase 300, né? Foi para 287. E o principal motivo disso foi, primeiro, a venda de jogadores, né, que eu falei, eles venderam 93 e previam 174. O segundo ponto que eu acho que pesou muito ali para o São Paulo foram os gastos maiores com o futebol, né? As despesas subiram 110 milhões acima do orçamento.
principalmente com folha e imagem. Depois a gente vai, ali nos slides, acho que vai ter ali falando principalmente sobre questão de direitos de imagem, quais são os principais jogadores, empresários, mas essa diferença de 110 milhões foi muito fora do que era orçado. E depois a gente vai falar também sobre a questão de antecipação em juros, né? O uso do FDIC, que a gente tinha conversado, alguns empréstimos, a gente vai falar sobre o perfil da dívida também, que tá apertado, né? Se a gente for falar de dívida, faz muito mais sentido que você tenha dívidas longas. A gente vai ver que o perfil da dívida do São Paulo hoje é quase 50% em menos de 12 meses. Então, tudo isso acaba corroborando aí para o cenário que o clube se encontra, né? Exatamente, né? Então a gente tem essa questão do público, que foi bem explicada pelo Emil, e aí para a gente avançar também, Léo, a gente tem o gasto do São Paulo, que aí você pode resumir para a galera também, em compra de atletas também, né? Enfim, comprar direitos federativos e econômicos, e a gente tem movimentos como Ferreirinha, Ferrarese, queria que você fizesse esse nosso resumo para a galera também, Léo. Exato, foram 110 milhões, né? Quase 111 milhões gastos nessas aquisições de atletas, né? Destaque aí para o Ferreirinha, que vem desempontando muito bem no futebol do São Paulo, né? O Ferrarese, que já estava no clube, estava com um contrato de empréstimo e teve o seu contrato definitivo, André Silva, né? Tem outros jogadores, Michel Araújo também. Enfim, o São Paulo, ele realmente adquiriu esses jogadores, né? Então é um número considerável se você avaliar, e entender também se o São Paulo teria essa condição de realmente contratar esses jogadores, né, Gabriel Sá? A gente vendo a forma que está, talvez não fosse tão... acho que até necessário fosse, mas não fosse tão de urgência assim essas contratações. Não sei o que você pensa. Exato, a gente vai trazer até também esses números, né, destrinchados um a um, mas a gente tem movimentações que ainda estão assim com uma certa pendência. Por exemplo, o empréstimo de Jamal Lewis, o empréstimo de Santiago Longo, né, jogadores que já saíram do São Paulo, já não fazem mais parte do clube, que fica esse prejuízo, né? Então, 110,7 milhões de reais investidos então no futebol profissional, na compra de atletas em 2024. E aí, para a gente avançar aqui, então, falando da base, 40,1 milhões de reais na formação de atletas em Cotia foram investidos, e aí tem nesse investimento também a reforma do Refis, né, uma criação também do TecFoot, que é um ponto positivo também, né, a gente até trouxe como isso está impactando na formação de jogadores, é um investimento, e aí cabe um ponto importante, né, Emil, quando a gente fala sobre esse balanço. Anteriormente, os gastos com a base, esses 40 milhões que são sempre estipulados, eles estavam como investimento no balanço. A gente vai trazer o que é esse investimento que aparece no balanço. Mas a partir de 24, por uma mudança na lei, passa a ser despesa totalizada. E aí também o São Paulo tem essa adição, né, de 40 milhões ao seu departamento de futebol, vindo de Cotia, não sendo mais um investimento, e sim uma despesa. Eu acho que essa manobra que eles faziam antes de falar que era investimento, ela só dava mais liberdade para eles gastarem mais. Eu acho que se você entrar na linha de custo, você fica muito mais próximo da realidade. É claro que você, injetando dinheiro em Cotia, as chances de você revelar uma joia e vender futuramente aumentam. Só que a partir do momento que a gente entra nos investimentos, nos gastos de Cotia como investimento, você abre parâmetro para que eles gastem mais em outras frentes. Então, a partir do momento que você tem um plano orçamentário definido, então você sabe que você tem que gastar exatamente esse número, e você coloca Cotia como um gasto, você acaba podendo limitar ali os gastos do clube. Então, isso como um todo tende a ser muito positivo. Por bem que, por mais que eles tenham esse limite de despesa, né, que eles definiram lá atrás, eles, pelo visto, não levaram muito em consideração isso. Só que, como um todo, quando você muda, né, esse perfil, de ao invés de ser investimento, coloca custo, é como se você colocasse vamos dizer, uma coleira ali, se colocasse um freio ali nos gastos do clube. Então, eu vejo com bons olhos essa mudança ali de investimento para custo, tá? Tende a ter uma responsabilidade fiscal um pouco maior ali. Exato. Aí, Emil, eu queria que você explicasse um pouco desse nosso slide aqui também, dos números de execução orçamentária apresentados pelo São Paulo de receita, de ganhos do clube. Eu queria que você explicasse um pouco esse gráfico que está na tela para a galera, Emil. Sim, fechou. Eu tinha falado um pouco sobre isso, mas acho que é legal a gente reforçar. Vamos entrar aí nesse primeiro gráfico, então, que está falando sobre receita. Então, a gente tem a prevista realizada, né? Então, prevista é o que eles sentaram lá no início do ano e definiram, pô, legal, então é isso aqui que a gente vai seguir. Então,
questão de receita, o que era previsto, considerando futebol profissional, complexo social, estádio do Morumbi, esportes profissionais, eles tinham que arrecadar ali, ou seja, tinha que entrar nos cofres do São Paulo 764 milhões e 820 mil ali. Então, esse era o valor que eles tinham planejado. Entretanto, entrou ali 731. Então, teve uma diferença ali de praticamente 33 milhões, né? Como mostra no gráfico. E aí, quando a gente vê a setinha ali que eles estão jogando para o lado, mostra principalmente a razão de ter essa diferença tão grande ali no previsto para o realizado. A gente pode ver ali, Sá, que dentro dos 4 indicadores, futebol profissional, complexo social, estádio do Morumbi, esportes profissionais, o que tem a maior discrepância entre o que foi previsto, né, o que foi planejado e o que foi realizado é na questão do futebol profissional. E aí do lado a gente está destrinchando o futebol profissional, a gente está tentando entender onde foi que deu essa diferença tão grande nessas linhas de receita. E é no primeiro ponto ali, pô, é negociação de atletas. Eles estavam planejando, como eu falei, vender 174 milhões de reais dos jogadores, venderam 93, essa diferença de 80 milhões foi basicamente o que fez com que o orçado para o realizado de fato não fosse concretizado. E ali embaixo a gente tem a mesma questão, só que de forma mais detalhada também, né? Então acho que no geral ali a gente consegue entender essas linhas de receita. E no gráfico de baixo a gente tem o semelhante, só que ao invés de ser receita são as despesas, né? As despesas com futebol profissional, complexo social, e a gente consegue ver o déficit de fato acontecendo, né? Então, ó, a linha de receita, 731 milhões no gráfico de cima, linha de despesa, 824. Ou seja, aumentaram a arrecadação, só que aumentaram a despesa também. Então, no final das contas, não mudou nada. É igual você está no seu trabalho, você recebe um aumento, só que aí você tem que se mudar para um lugar mais longe, paga mais de aluguel, começa a gastar mais, então você dobrou o seu salário, só que você dobrou também seu custo de vida. De fato, não mudou toda nada. Toda a margem deixada, né, Emil? Assim, toda a margem que eles conseguiram, né, arrecadar mais do que a previsão, como por exemplo no social, o social ainda bate com superávit, mas toda essa margem ela vai para o ralo porque também a previsão de gastos ela foi superada, né? Então você entra menos grana do que a sua previsão, principalmente com a venda de atletas, a gente tem ali o valor de 80 milhões, né? Então entra menos grana que a sua previsão, e em certas áreas como o social, por exemplo, você consegue mais grana, mas aí com os seus gastos você acaba extrapolando em todos eles, né? Pega ali realizada de gastos, em todos os gastos extrapola o valor previsto, né, Léo? E aí que a gente fala que tem que ter um balanço financeiro mais real o São Paulo, porque, cara, é uma coisa até você, então, esse ano a gente forçou para ser campeão, a gente gastou, a gente contratou um cara top, vindo por 30 milhões, então tá explicado que a gente gastou mais 30 milhões no futebol, mas não, é em todo departamento, né? Então é mais no social, que ainda bateu o valor porque eles conseguiram arrecadar mais, mas é mais também na base, é mais também no Morumbis, é mais também em esportes profissionais, é mais em ADM geral. Então, assim, cara, é um balanço pouco realista por parte do São Paulo que é feito no começo do ano, né, Léo? Com certeza, tá. Inclusive, assim, o balanço todo, se você analisar as 80 páginas, eu tentei ler praticamente todas aí, e se você analisar, ele leva a crer realmente que o gargalo maior dessa grande dívida, aí até o Emil pode falar melhor, seria realmente na venda de atletas. Mas se você analisar, destrinchar os gastos de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ver o primeiro orçado, que era 38 milhões, para 200 e lá vai fumaçado. Então, a gente consegue entender que, na realidade, há um jogo de números também, né, nesse documento que o São Paulo realizou, para nos levar a crer que, sim, realmente, o valor que o São Paulo esperava dessa venda de atletas seria maior do que realmente foi, né? E acho que é até importante a gente analisar isso, não sei se eu vou passar um pouco o assunto, talvez seja do FIDIC, mas entender, porque assim, o FIDIC ele vem com uma ideia de limitar os gastos em 350 milhões, né? Isso é uma coisa, ou 50% da sua receita líquida. E isso a gente não viu nesse balanço do São Paulo, né? Até uma questão para o Emil falar também, se esse é o jeito certo do São Paulo sanar as suas dívidas, né? Se realmente essa conta está correta, porque do jeito que está, realmente fica um gasto desenfreado, Gabriel Sá, e a gente não consegue seguir um planejamento, né? Lidar sempre
com os imprevistos. Exato, só para a gente avançar também nesse tema futebol, né? O São Paulo, então, ele reconhece que o seu departamento de futebol profissional excede em 82,4 milhões os seus gastos, né? E aí eles explicam isso quanto à folha de pagamentos e também a aquisição, né, de jogadores ao time profissional. Queria que você explicasse um pouco também, Léo, essa questão que a gente já estava destrinchando, mas assim, não é que você ultrapassou 10 milhões, 10 reais, né? 82,4 milhões de reais é um baita gasto adicional, né? Perfeito. E entender também do departamento de futebol, esses 82 milhões, esse custo, o que de fato nos levou. Então, eu vou até ler aqui o slide para elucidar um pouco melhor. Ó. A unidade do negócio futebol profissional excedeu o volume de despesas previstas em 82,4 milhões, sendo 62% dessa variação representada por gastos relacionados à folha de pagamento de direito de imagem, investimento na renovação dos contratos dos seus principais atletas, e a pontual reposição de jogadores devido à contusão ocorrida durante a temporada, citando-se como exemplo as lesões sofridas pelo atleta Pablo Maia e Alisson. O registro de amortização dos custos de aquisição dos atletas profissionais correspondem a 16%. Mas, assim, é importante a gente dizer também que o elenco do São Paulo é tão caro assim, né? Aonde está indo esse dinheiro, né? Quanto de luvas o São Paulo está gastando? 82,4 milhões é realmente uma diferença muito considerável para a gente entender no que diz respeito ao futebol profissional, Gabriel Sá. Então, é entender também como que o São Paulo está gastando, se está gastando de uma forma correta, né? Exato, acho que fica explicado, né, em linhas gerais, para a gente resumir um pouco o que a gente está falando, né, que São Paulo, ele teve um gasto muito adicional, né, que seu departamento de, claro, futebol, não só de base, mas também profissional, então isso explica boa parte deste déficit financeiro, né, de quase, enfim, 300 milhões, então tem quase 80 que vieram do futebol, mas a gente tem outros gastos que a gente vai destrinchar por aqui, então o futebol fez coisas erradas, então assim, esse departamento teve escolhas que foram equivocadas, inflaram esta dívida em quase 80 milhões, mas fosse apenas pelo futebol, aí o São Paulo não teria então nem um terço dessa dívida apresentada para 2024.